A primeira mulher a ter direito a votar no Brasil foi Celina Guimarães Viana, e isso bem antes do Código Eleitoral de 1932. Aos 29 anos, Celina pediu a um cartório da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para ingressar na lista dos eleitores daquela cidade. De lá para cá, muita coisa mudou, e esse foi um passo importante para o direito ao voto feminino. É sobre isso que vamos conversar com a advogada Ana Caroline Fidelis. Anne, tinha que ser do Nordeste, né? Exatamente. O Nordeste, felizmente, foi precursor de diversas iniciativas interessantes nesse quesito. Apesar dessa cultura que, infelizmente, ainda nos assola, que é a cultura machista, tivemos, sim, algumas iniciativas, exemplo do primeiro voto que aconteceu no Rio Grande do Norte. Porém, tem uma observação importante. Naquele período, foram contabilizados cerca de 15 votos de mulheres por conta de uma regulamentação estadual. Nacionalmente, o voto ainda não era permitido, tanto é que estamos aí celebrando esta data que aconteceu entre 1930 e 32. E esses 15 votos, posteriormente, foram desconsiderados, porque o legislador nacional entendeu que as mulheres, naquele momento, ainda não tinham este direito, quiçá dever, de votar ou de serem votadas. Uhum. E quando isso aconteceu, de fato e de direito? Então, foi uma luta muito grande, uma luta que antecedeu muitos anos, inclusive a instituição que se deu em 1930, entre 1930 e 32. Antes, em 1919, foi criado inclusive um partido voltado aí ao incentivo intelectual das mulheres, tendo aí como uma grande referência a bióloga Berta Luz, que a partir dessas lutas e por ter um trânsito muito interessante com a elite política, acabou sim conseguindo importantes avanços no que se refere à instituição do voto feminino. Em 1932 é que foi efetivada a legislação que permitia, mas por meio de um decreto, o voto feminino. E, entretanto, naquele período é bom se registrar que não eram todas as mulheres. Então, será que podemos realmente falar de um voto feminino? Por quê? Só podiam votar mulheres casadas com autorização do marido ou mulheres solteiras ou viúvas que tivessem renda própria. Esses quesitos, logicamente, não contemplavam sequer uma minoria de mulheres no Brasil. Posteriormente, somente em 1946, é que esse voto, de fato, se tornou mais universal, vamos dizer assim, permitindo que, de fato, todas as mulheres pudessem participar do pleito eleitoral. Mas ainda sabemos que, com outras diversas dificuldades, e grande parte delas que se estendem até a data de hoje, 2018, onde nós temos uma representatividade tão ínfima de mulheres aí na nossa política. Qual era a interpretação? Por que mulher não podia ser destaque ou participar de uma eleição? Juridicamente falando, as restrições eram muito veladas. Não havia expressamente a proibição do voto feminino. Entretanto, haviam ali expressas as condicionantes em relação à possibilidade de voto. Uma delas era, por exemplo, a questão do alistamento militar, entre outras questões, a própria limitação que também acabava alcançando os homens, que era da questão da renda. Mas, mais do que restrições legais, existia sim uma restrição cultural muito severa. Para que vocês tenham ideia, a ideia que se tem hoje, que se constrói hoje sobre mulheres feministas, se construía naquela época em relação às mulheres sufragistas. Apesar de já haver naquele período a denominação feminismo, mas ela era ainda... Era a briga pelo voto, né? Era a briga pelo voto, exatamente. Um direito tão elementar que hoje muitas mulheres, muitos homens sequer refletem sobre o quanto isso é uma conquista, a tal ponto de sequer desejarem participar do certame. Eu não vou votar. Eu sei que hoje em dia, com a internet, o WhatsApp e outros meios, né, da rede social, o que se passa na Europa, a gente já sabe minuto a minuto, online, enfim. Agora, esse movimento de 32, né, coincide com o de 21, por exemplo, em Madrid, né? A guerra das mulheres na tentativa do voto, na tentativa da liberdade, enfim, do direito ao trabalho, do direito a salários iguais. E aqui, vamos dizer assim, vamos fazer o contraponto. O Brasil ainda tem essa luta de direitos iguais, né?
salários iguais. Exatamente. Berta Luiz, foi muito interessante o que você falou. Ela foi realmente uma das maiores ativistas naquele período e muito influenciada pelo iluminismo, pelas ideias que ela trouxe da vivência dela na Europa. Por conta disso, ela trouxe essas ideias aqui para o Brasil e conseguiu, sim, reunir um grande agrupamento e um movimento de mulheres e homens também, diga-se de passagem, que também entendiam pela importância dessa participação, tendo em vista que só assim a gente tem uma democracia de maior qualidade, é que conseguiu alavancar aí essa pauta que hoje a gente entende como tão elementar. Mas é interessante se a gente pesquisar, por exemplo, algumas charges da época, o que hoje seria equivalente aos memes, né? Eles colocavam as imagens de mulheres ou de homens dentro de casa com um bebê na maior bagunça e dizendo, olha aí, o marido de uma sufragista, o marido de uma feminista, como se o fato da mulher participar da vida pública e da vida política fosse acabar com as famílias. Haviam discursos, por exemplo, que diziam que a mulher não tinha capacidade intelectual para participar da vida pública ou para escolher, e que quem deveriam votar seriam os mais capacitados. A história diz assim, de muitas idas e vindas, o Brasil vive um momento de um retrocesso muito grande no pensamento, né? Infelizmente, nós estamos, sim, num período em que, mais do que um retrocesso, as pessoas não estão tendo qualquer filtro para externar os seus preconceitos. O que antes era uma piada, vamos dizer assim, ou que uma fala que depois não era só uma brincadeira, agora é expresso, não só nas redes sociais, como também frente a frente. Então, o preconceito deixou... apoio de pensamento vamos dizer assim, de maioria, né? Exatamente, de grande parte da nossa população. Felizmente, conheço muitas pessoas que entendem o absurdo desses retrocessos, mas também temos aí discursos cada vez mais legitimados de preconceito, não somente preconceitos em relação ao gênero feminino, mas preconceitos de toda a ordem, preconceitos que infelizmente resistem, como por exemplo a própria questão racial. Aí faço até um recorte considerando, imagine o que é ser hoje, por exemplo, uma mulher negra no Brasil, reunir em si várias outras vulnerabilidades, a própria vulnerabilidade econômica. E hoje, uma das nossas grandes pautas, e eu falo nossa porque, além de advogada, também sou feminista e me reconheço como tal, e eu acho que é importante a sociedade como um todo entender o que de fato é feminismo, para que não passe a demonizar como acontecia naquela época, mas entender que hoje uma das nossas principais pautas é também a representatividade feminina. Precisamos ter mais mulheres nos espaços de poder e decisão, sob pena da gente realmente não ter uma democracia de qualidade representativa. Fazendo uma analogia, a mulher é maioria votante. Exatamente. Se o pensamento retrógrado, né, ultradireita, foi vitorioso, sai da agenda o pensamento feminista, embora sendo maioria votante? Eu só não digo que sai, porque nós continuamos aqui e continuaremos lutando para que as nossas pautas continuem sendo, sim, discutidas. Entretanto, o fato dessa pauta estar sendo tão prejudicada no cenário nacional, na política de modo geral, sem dúvida, pode sim representar um retrocesso. Pense que, se nós somos 52% da população e os nossos políticos têm de representar a sociedade, se a gente não tiver essa representatividade, é óbvio que nós não vamos ter os nossos pleitos falados e discutidos na mesma medida. Por exemplo, questões como o voto não aconteceram no tempo em que nós necessitávamos, porque nós sequer tínhamos voz no ambiente público, sequer podíamos votar. De lá para cá, conseguimos diversos avanços legais, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, como, por exemplo, a própria igualdade constitucional, que só aconteceu em 1988, que foi quando a nossa Constituição deixou expressa a igualdade entre homens e mulheres. Então, isso foi fruto de muitas conquistas, mas que temos que ser muito vigilantes, porque em qualquer dificuldade, em qualquer crise econômica, política ou institucional, os primeiros direitos que são cerceados são os direitos das minorias sociais, não minorias quantitativas, mas minorias de representatividade política. E, infelizmente, nós mulheres ainda estamos entre essas minorias. Uma característica do enquadramento feminino, até mesmo da luta, né? A diligência
né, de análise de opositores ou de argumentação, de unidade, ela foi muito contestada, não só politicamente, não só na retórica, mas ela foi combatida com veemência e até violência. Você acredita que existe um pensamento também, já que a gente retrocedeu tanto, de que seremos combatidos violentamente, ou o movimento será combatido violentamente? Sim, inclusive ele já está acontecendo violentamente. As mulheres que são, em grande parte, vítimas da violência doméstica, por exemplo, são mulheres que já estão sofrendo consequências dessa opressão e de muitas vezes se insurgirem contra sistemas de dominação. Quantos casos de violência doméstica que eu já trabalhei com isso, recebo até hoje denúncias de agressores que simplesmente não aceitaram o rompimento do relacionamento. Assim como acontece na esfera doméstica, na esfera pública também existem situações de violência, não apenas física, mas também simbólica, em relação à resistência da mulher estar naquele espaço. Quando, por exemplo, a gente propaga a ideia de que determinados lugares não são lugares para mulheres. Isso já é uma violência, até porque, por exemplo, eu e diversas outras mulheres no mundo estamos aí com interesse, com vontade de participar politicamente nos espaços de decisão, dos espaços de poder, para que possamos contribuir para que o rumo da sociedade não seja apenas mais benéfico para as mulheres de modo algum, mas para que seja de fato um mundo mais justo. Eu acho que no final das contas essa é a nossa pauta. Feminismo, apesar de toda essa demonização, é simplesmente a busca pela igualdade de oportunidades e direitos entre homens e mulheres. E essa militância é importante que ela aconteça independente, inclusive, dessas dificuldades que, infelizmente, nós encontramos todos os dias. Certamente é possível que tenha algum telespectador nosso aqui que esteja nos ouvindo e pensando diversas coisas, e grande parte dessas coisas até desqualificando esta interlocutora que está aqui. Na falta de argumentos, a gente desqualifica a parte. E essa é uma das primeiras violências, uma das violências simbólicas, como eu disse, que nós sofremos porque estamos falando no espaço público o que queremos e o que pensamos. A senhora acredita que alguns programas, como, por exemplo, a organização de proteção, delegacia da mulher, atendimento psicológico, isso pode, há bem pouco, sendo atacado e não sofrer solução de continuidade? Com certeza, isso já vem acontecendo há um determinado tempo, quando, por exemplo, no cenário nacional, deixamos de ter uma Secretaria Nacional de Mulheres com status de ministério. E uma das que eu acredito que vai acontecer nos próximos meses, nos próximos anos, é um enfraquecimento ainda maior das políticas públicas promovidas pelo Estado, no sentido de se combater a violência e se buscar a igualdade. Quando, por exemplo, se taxa esse tipo de luta que é tão importante como o coitadismo. E não é isso que acontece. Visibilizar um problema não é vitimismo. Visibilizar um problema é como diagnosticar uma doença. A gente precisa diagnosticar, e quanto mais preciso for o diagnóstico, mais preciso certamente será o remédio. Então, falar de violência contra a mulher, falar sobre representatividade, falar sobre a importância do voto feminino, não é vitimismo, é reconhecimento de um problema social que precisa ser resolvido, inclusive com a atuação do próprio Estado por meio de políticas públicas. Conversamos com Anne Caroline Fidelis, ela é advogada. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. O Pauta Especial fica por aqui, voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã. Até lá.